Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para falar sobre Duna Parte 2 com spoilers, então se você ainda não assistiu o filme, não recomendo ver esse vídeo porque eu vou comentar alguns detalhes do final da história, de continuação e também vou falar bastante sobre cada personagem individualmente, então vão ter spoilers nesse vídeo e eu recomendo você assistir Duna Parte 2 sem nenhum tipo de spoiler, de verdade. É um filme que vai ser uma experiência para você no cinema, então não estraga sua experiência assistindo esse vídeo, tá bom? Não vale a pena. Então vá no cinema, assista o filme e depois volta aqui pra gente conversar sobre. Antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ver nada que eu posto, segue nas redes sociais que é muito importante, e é isso, vamos logo falar sobre Duna Parte 2. Acho que uma coisa importante de começar falando é que eu não sou uma fã do primeiro filme de Duna. O primeiro filme me passa uma sensação única, que é sono. De verdade, gente, o primeiro filme eu assisti 4 vezes, a primeira vez quando ele lançou, porque eu sou uma pessoa muito fã do Timothée Chalamet, então eu vou ver o filme novo do Timothée Chalamet, obviamente. Assisti o filme quando ele lançou, aí eu, tá bom, legal, muito bem feito, mas não entendi, não curti tanto, assim, não foi uma coisa do meu gosto pessoal. Aí a segunda vez que eu assisti foi depois de um tempinho, porque eu senti que eu precisava entender melhor a história, dar uma segunda chance. Continuei sem entender nada e sem gostar tanto assim. Terceira vez que eu vi foi porque ele tinha sido indicado a vários Oscars, então eu tava fazendo a minha maratona do Oscar e eu, vou reassistir Duna pela terceira vez. Continuou a mesma coisa. E aí, na quarta vez que eu vi, que foi, tipo assim, um tempo depois do Oscar, porque eu falei, vou ver de novo, né? E aí eu realmente entendi, depois de 4 vezes assistindo, que eu não gosto do primeiro filme. Eu acho que ele é incrível em termos técnicos, de direção, de fotografia e tudo mais. Ele explica muito bem um universo muito complexo, mas não é um filme que eu gosto, assim, tipo, de gosto pessoal mesmo, sabe? Ele tem 3 estrelas no Letterboxd pela qualidade técnica dele, não se eu gostei ou não. Agora, esse segundo filme é o oposto do primeiro. O que o primeiro filme me dá de sono foi o que esse segundo filme não me deu de sono, porque eu fiquei sem respirar quase por 3 horas, basicamente. Então, Duna 2 é um filme que é completamente o oposto de Duna Parte 1. E isso é muito bom, mas também vai ser o alvo de uma crítica minha, que eu acho que é uma das únicas críticas que eu tenho com Duna 2. Mas primeiro vamos falar a parte boa. A parte boa é que esse filme é uma obra de arte, do início ao fim. Eu fiquei presa na história da primeira cena até a última. Eu saí do cinema com o coração acelerado, eu não estava conseguindo assimilar as informações, tanto que eu só consegui ver os erros do filme, coisas que eu não curti tanto, umas 5 horas depois, quando eu tava fazendo o roteiro desse vídeo pro YouTube. Então, tipo assim, foi um filme que me deu uma experiência muito boa no cinema, sabe? Foi um filme muito bom de assistir, que eu senti que se passaram quase 3 horas, não é um filme que, você nem percebe que passou. Você percebe sim, mas não é uma coisa ruim, porque eu poderia assistir ainda mais dessa história de Duna, porque foi muito bem feito. A fotografia desse filme ficou ainda melhor que a do primeiro, sabe? Os efeitos especiais são impecáveis. Eu acho que é a minha parte favorita, assim, sem dúvidas, que eu demorei um pouquinho pra perceber enquanto eu tava assistindo o filme, mas depois eu pensando sobre, eu realmente entendi o que era e eu agora pensando nisso, eu fico, meu Deus, isso aqui é obra de arte. Porque quando a gente vai no filme pro planeta dos Harkonnen, que é tudo preto e branco, primeiro eu fiquei em dúvida, por que é tudo preto e branco? E aí depois a gente entende que é porque o sol daquele planeta tira toda a saturação das coisas. Aquilo ali é cinema. É cinema, simplesmente, gente, de verdade. Aquela cena me conquistou 100%. Então, a fotografia desse filme, as cores, é um filme que não é colorido, sabe? Ele tem uma paleta de cores bem padrão ali, é tipo marrom, cinza e muito preto pra quando a gente tá falando dos Harkonnen. Mas é uma paleta de cores que combina e que é muito bem utilizada. E eu não sei, a fotografia de Duna é a minha parte favorita. Até o primeiro filme que eu não gosto, eu amo a fotografia do primeiro filme mesmo assim. Esse filme tem muita ação, então a gente tem 3 horas ali de personagens evoluindo, de muitas lutas. Assim, as cenas de luta eu não acho que elas são, meu Deus do céu, as melhores cenas de lutas do mundo, mas elas são boas. A direção é muito boa, a gente tem um ponto inicial que é e no final do filme a história tá completamente diferente, sabe? O personagem principal do Timothy, né, que é o Paul, ele tá completamente diferente nos 2 pontos da história. Então é um filme que, ao contrário do primeiro, que parecia que o filme estava começando nas últimas cenas, que era realmente essa sensação que passava por ser a parte 1, esse filme já começa na ação e ele termina na ação e a gente sabe que vai ter
mais ação ainda em Duna Parte 3. Então, eu acho que Duna 2 é um filme completamente o oposto do primeiro. E quando eu falo isso, é um elogio, como eu já elogiei muito aqui, mas também é uma coisa de... eu sinto falta de um equilíbrio também. Porque eu acho que o primeiro filme me dá muito sono, e nesse filme eu não respiro, sabe? Eu acho que é importante a gente ter em um filme um equilíbrio. E ter muita ação e ter explicação ao mesmo tempo. E o primeiro filme é só explicação, e esse segundo filme, eles não explicam nada. Eles só vão com as informações que eles passaram no primeiro. E eu acho que isso é uma coisa que me incomoda um pouco, porque eu gosto do equilíbrio, sabe? São quase 3 horas. Coloca ali, tipo, 2 horas de ação, mas coloca uma horinha ali pra você descansar, pra você explicar as coisas que você ainda não explicou. O fato desse filme ter muita ação é o que evidencia uma coisa que eu reparei enquanto eu tava vendo, mas aí eu fiquei tão eufórica com o final que eu nem lembrava mais disso, mas depois pensando melhor e vendo críticas sobre o filme, eu realmente lembrei que eu tava pensando sobre isso enquanto eu tava assistindo. Porque o segundo filme, ele é muito longo, mas ao mesmo tempo ele é corrido, porque acontece muita coisa, muita informação. Então, a passagem de tempo desse filme, pra mim, não existe. Eu não sei em quanto tempo esse filme se passou, sabe? Eu não sei se ele se passou em meses ou se ele se passou em semanas, em dias, sabe? O fato desse filme falar, agora a gente tem que fazer tal coisa. E aí corta a cena e eles já fizeram aquela coisa. Eles não mostraram como foi feito. Eu acho que foi essa falta de equilíbrio que me irritou, porque às vezes eles têm uns cortes ali no meio do filme que, cara, eu quero ver como que aquilo ali aconteceu, eu não quero só ver o resultado final daquilo, sabe? E eles precisam correr, porque eles têm que chegar em um ponto no final que se eles não corressem naquela parte, o filme ficaria com 5 horas de duração. Porque eles não conseguiram equilibrar com a história do primeiro. Eles não conseguiram explicar e fazer ação ao mesmo tempo. Eles precisaram dividir as coisas. E mesmo assim, no final, ficou meio corrido, sabe? São 2 filmes de quase 3 horas cada um. E mesmo assim, o segundo ainda ficou meio corrido. Porque é muita informação, é muita coisa. Então, isso foi o meu ponto no meio do filme que me irritou um pouco. Eu acho que a primeira parte do filme é incrível, é muito, muito, muito boa. Tanto que a primeira hora do filme passou e eu nem percebi. A minha irmã que tava do meu lado falou, já passou 1 hora. E eu, quê? Porque parecia que tinha passado 20 minutos. E a última hora do filme também é muito rápida e é muito incrível. O meio do filme eu sinto que é só vários cortes. Sabe, o meio do filme é tipo... a gente precisa sair daqui pra ir pra cá. Então a gente tem que juntar muita coisa aqui no meio e falar que ele vai fazer tal coisa, vai fazer isso, vai fazer aquilo... e deu, juntou tudo, embolou e jogou pro final. E aí o final é muito bom, sabe? Então, eu sinto que o resultado final do filme é incrível e a gente não percebe isso. Tanto que quando a gente sai da sala de cinema, a gente tá eufórico, a gente tá com o coração acelerado, a gente tá, meu Deus, isso foi incrível. E aí quando a gente para pra pensar no meio do filme, a gente pensa, cara, tem coisas aqui que eu queria ter visto mais. Tem coisas aqui que poderiam ter sido melhor explicadas. Tem coisas aqui que poderiam estar lá no primeiro filme. Ou coisas do primeiro filme que poderiam estar aqui, sabe? Então eu sinto que Duna 2 e Duna 1 é uma falta de equilíbrio muito grande e esse segundo filme entrega muita coisa no final. Tu sai do filme, meu Deus, tudo valeu a pena. Essas 3 horas que eu gastei da minha vida valeram a pena, obviamente. Mas a hora ali do meio do filme, pra mim penou um pouco. No meio do filme eu tava meio, tá, calma um pouco, eu preciso respirar um pouquinho antes de continuar. Mas você não consegue respirar, porque o filme vai acontecendo mais e mais e mais coisas. E o fato de que eu ainda ter sentido falta de algumas coisas acontecerem que me irrita. Porque o filme foi tão corrido, mas tão corrido, que aconteceu tanta coisa, e mesmo assim eu ainda acho que faltou coisa. E eu não consigo entender isso, gente, porque eu amei o filme. O filme, no meu coração, agora tá com 4 estrelas e meia. Quando eu saí da sala de cinema, ele tava com 5 estrelas. Agora ele tá com 4,5. Porque eu repensei essas partes e eu refleti sobre essas partes que não gostei tanto assim. Mas mesmo assim, o resultado final do filme não foi atrapalhado por esses erros, sabe? Então, esse meio ali do filme não curti tanto, acho que poderia ser diferente, mas eu também não sei como que eles fariam isso, porque pra consertar o meio do segundo filme, eles teriam que ter consertado o primeiro filme inteiro. Então eu não sei muito como julgar, mas o que eu acho é isso. Conserta o primeiro filme que o segundo ficaria perfeito. Agora falando um pouquinho sobre elenco e personagens, começando obviamente pelo Timothée Chalamet. Se você me acompanha, você sabe que eu sou obcecada por ele, eu sou muito fã dele há alguns anos já, e eu cada vez mais fico impressionada com o talento dele e como ele consegue fazer personagens diferentes. Porque o último trabalho dele que a gente assistiu foi Wonka, e agora a gente tá vendo Duna Parte 2. E são dois opostos muito grandes. E eu acho que a gente pegar mesmo
Duna Parte 1 e Duna Parte 2. O personagem do Timothy Paul está muito diferente nessas duas narrativas. Porque é uma evolução muito grande do personagem. No final, ele tá, tipo assim, endoidou de vez, sabe? E eu amei isso. Eu curti muito a evolução do Paul nesse segundo filme. Eu acho que ele pode ser meio extremista e uma hora ele não querer ser nada do que as pessoas acreditam que ele é. E ele falar, não, eu não sou o Messias. E aí o Javier Bardem tá lá. Ele é sim, ele é humilde demais pra admitir, mas ele é, a gente confia. Uma hora ele tá assim, e depois no final do filme ele já tá assim, vou matar todo mundo. Quero casar com a princesa, ok? Eu vou matar todo mundo. Se vocês não quiserem concordar comigo, eu vou explodir o planeta inteiro, sabe? Então eu acho que são dois opostos muito grandes do Paul nesse filme. E eu gosto muito dessa evolução. Eu acho que a evolução do Paul funciona muito bem dentro da história de Duna. E o Timothy fez um trabalho incrível com esse personagem. Eu acho que o talento dele ainda vai ser muito mais visto depois de Duna 2, sabe? Eu não vou esconder o meu clubismo aqui e a minha parte fã. Vou falar sim que eu quero Timothée Chalamet no Oscar 2025. Duna 2 no geral, eu quero muito ver isso no Oscar. E eu acho difícil um filme desse ano bater Duna 2 em questão de qualidade, sabe? Muito difícil. E olha que a gente tá só em março. Agora falando um pouquinho sobre o personagem do Austin Butler, porque o personagem dele é bem perturbado, né? Ele é um psicopata. Então, eu sinto que o personagem dele era pra dar medo. Tanto que eu vi várias entrevistas do elenco de Duna, e uma delas o Austin Butler fala que foi improviso a parte que ele coloca, né, a faca na boca ali, uma das primeiras cenas do personagem. E, cara, era porque ele queria atingir, é como as pessoas que estão assistindo e quem tá na cena com ele são atingidas pelo personagem e tudo mais. Que foi um improviso dele que ele achou que ele fazia sentido. E assim, fez sentido? Fez. Mas eu não sei se o objetivo de o personagem dar medo funcionou. Porque eu não senti medo do personagem dele. Eu acho que o personagem dele funciona em mostrar que ele não é uma pessoa tão sã da cabeça assim, mostrar que ele não tem tanto sentimento, mostrar que ele não se importa com ninguém. Eles conseguem mostrar isso. Mas é um personagem que pra mim ele tá bem jogado ali no meio e ele dura pouco, né? Ele morre no final do filme. Então eu acho que o personagem do Austin Butler foi uma coisa que eu não curti tanto assim, porque eu acho que faltou ali um pouco pra a história fazer mais sentido. Mas isso é uma das partes que entra lá na minha outra crítica, que é que as coisas precisavam ser contadas e eles tinham tempo, mas eles não fizeram isso no tempo certo, que era no primeiro filme. Mas o que ele tinha que fazer, o que foi entregue pra ele de roteiro, ele fez muito bem. Eu acho que o problema não é o Austin Butler, e sim o roteiro que escolheu trabalhar esse personagem dessa forma. Agora falando sobre a Zendaya. A Zendaya é uma atriz incrível, isso é indiscutível, que ela é uma atriz incrível. Mas a personagem dela não é uma personagem que eu me conecto, que eu curto muito na história de Duna. Eu sei que no livro, eu tenho quase certeza dessa informação, não tenho 100% porque eu não li o livro, mas eu vi pessoas falando que em Duna, nos livros, a personagem da Zendaya não é tão importante assim. Ela não tem uma voz tão ativa dentro da história. Ela é mais só uma companheira do Paul. E vi também que no filme o diretor escolheu trabalhar melhor ela e colocar mais personalidade pra essa personagem. E eu não curto tanto assim, sabe? Mas, novamente, não é culpa da Zendaya, porque eu acho que a Zendaya é incrível. Ela entrega muito bem a personagem. Ela consegue passar vários sentimentos da personagem sem falar nada, só com o olhar, porque ela tem muito talento. Mas eu não gosto da personagem em si, tipo, decisões dela. Eu entendo todas as decisões dela, porque é como ela cresceu, é a fé dela, é coisas que ela acredita e coisas que ela não acredita. Ela fala pro Paul que ela vai apoiar ele enquanto ele não mudar. Enquanto ele continuar daquela forma, ela vai apoiar ele. E aí ele muda. Ele troca de personalidade. E aí ela não apoia mais ele. Ela não concorda mais com o que ele vai fazer. Então, eu entendo todas as decisões dela. Mas não é uma personagem que eu gosto. Entende? Eu acho que o fato de eu não gostar tanto dela é por causa da falta de química da Zendaya e do Timothée Chalamet. Gente, pra mim eles têm química zero. Tipo assim, eles e um papel. É a química. Eu não consigo comprar esse casal porque eu não sinto que eles fazem sentido, sabe? Eu vejo os dois e eu não consigo ver que eles se amam, eu não consigo gostar do casal.
Tanto que no final, a gente tem ali que ele larga ela, né? Ele fala, eu vou sempre te amar. E aí ele vira de costas pra ela e pede a princesa em casamento. Porque era o que ele precisava fazer naquele momento. Na visão dele, era a saída que ele tinha, se tornar imperador, casar com a princesa. Só que aí, a personagem da Zendaya fica super triste, né? Ela vai embora e tudo mais. Porque era o que ela tinha que fazer. Ela não concorda com ele, ela vai embora. Mas eu não fiquei triste naquela cena, gente. Desculpa, eu não fiquei triste porque eu tô um pouco me lixando pro casal, porque eu não vejo nenhuma química entre eles. Ao contrário da química que eu vejo entre a Florence Pugh e o Timothée Chalamet. Porque se você me conhece, você sabe que meu filme favorito é Little Women. Minha personagem favorita é a Emmy March. E eu amo o casal Emmy e Laurie. Eu sou filha deles, assim, sabe? Então, ter a Florence Pugh e o Timothée Chalamet como casal em outro universo me deixa muito feliz. Então, a química que eu vi em relação ao ódio que os dois sentem um pelo outro, mas eles precisam casar, foi muito maior do que eu vi em 2 filmes do Timothée Chalamet com a Zendaya. Então, é isso. A minha opinião é essa. Espero que a Florence Pugh e o Timothée Chalamet se apaixonem nessa história. Vai acontecer? Tenho quase certeza que não. Mas eu gostaria de ver. Assim, eu acho que eles casando por conveniência é uma história que eu gosto muito e que eu estou muito curiosa para assistir no terceiro filme. E falando em Florence Pugh, vamos falar da personagem dela, a princesa. Foi a personagem que eu amei desde a primeira cena. E, assim, ela pode virar uma desgraçada depois? Pode, mas até agora, e amei, achei incrível. E a Florence é uma personagem que, assim como o do Austin Butler, foi pouco aproveitada nesse filme. Eu acho que ela poderia ter aparecido muito mais, ela tinha muito mais história pra contar, mas é aquela coisa, ela vai continuar. O do Austin foi de vala, assim, não vai voltar mais. A gente viu bastante dela até, a gente viu a história dela e a gente vai continuar vendo isso. E eu tô muito curiosa, porque eu amo a Florence Pugh, ela é minha atriz favorita, então eu tô muito feliz, ok? Se você ficou triste com o final dele tendo que casar e a Zendaya indo embora, desculpa, mas eu não fiquei nem um pouco. Além desse final de casamento e tudo mais, a gente descobre que o Paul e a mãe dele são descendentes dos Harkonnen, né? A mãe dele é filha do Barão. Então ele vai lá, luta com o personagem do Austin Butler, vence, ele vai ser ali o novo descendente e tudo mais. Mas a gente não pode esquecer que o personagem do Austin Butler vai ter um filho, né? Ele tem um nenenzinho. Então a linhagem dos Harkonnen não é apenas ali o Timothée Chalamet. A gente tem uma criança vindo. E falar em criança, a gente também tem a Anya Joy-Taylor na barriga da mãe dele. Gostei, eu acho que é um filme que acontece muita coisa e no final ainda tem coisa pra ser resolvida. No final a gente ainda fica pensando, tem muita coisa pra acontecer ainda. O caos começou de vez agora, já tava acontecendo um caos, agora piorou. E eu tô muito, muito, muito animada pro terceiro filme. Eu acho que tem muita coisa ali a ser explorada e eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer, porque eu não tenho nenhum conhecimento dos livros. Então, eu tô bem curiosa e eu preciso do terceiro filme amanhã. E uma última coisa que eu preciso comentar é obrigada, Javier Bardem, pelas suas piadinhas. Eu acho que foi muito bem-vindo as piadas. De cada 3 segundos ele falava, é a profecia. Admirava muito o personagem do Paul, ele tinha mais fé no Paul do que o próprio Paul tinha nele mesmo. Então, eu gostei das piadinhas, eu acho que foi uma coisa que combinou e que tirou um pouco da atenção do filme em vários momentos. Então, eu gostei muito do personagem do Javier Bardem. Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo as suas opiniões sobre Duna Parte 2. Então é isso, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra ver nada que eu posto. Me segue nas redes sociais que é muito importante. E é isso, um beijo e tchau!